Tudo bem, pessoal? Mais uma vez nosso quebra-cabeça, com alegria no nosso coração e trazendo a todos aí mais uma parte da palavra de Deus, mais uma parte da história da igreja, desse povo de Deus, povo lindo e maravilhoso que segue a Jesus Cristo aí. Tudo bem, pastor Goulart? Graças a Deus, tudo bem. Amém. Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Ramon, já perguntei antes, mas graças a Deus. Amém. Porque todo esse comentário sobre esse povo lindo, sobre a igreja, porque a partir de hoje nós vamos começar uma série sobre a Reforma Protestante. Esse movimento que iniciou ali por meio de 1517, alguma coisa assim, e que trouxe uma, como o nome diz, né, uma grande reforma dentro da igreja. E é sobre isso que a gente queria, nesses próximos programas, nós vamos estar explanando, conversando, falando, e nós temos um grande projeto para frente, mas durante o programa nós vamos estar falando mais aí. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal da igreja, né, acompanhar a página da igreja, TDA Sapiranga, lá no Instagram do nosso programa, Quebra-Cabeça, TDA Quebra-Cabeça, eu sempre me enrolo nisso. Sempre quebra-cabeça. Sempre quebra-cabeça, eu sempre tenho que deixar anotado isso. TDA Quebra-Cabeça, né? Então, esteja conosco lá nas nossas páginas. Então, nós vamos começar a conversar, né, um pouquinho sobre isso. E eu queria, no início dessa nossa conversa, citar começar por um exemplo, que eram as indulgências, tá? Que algumas coisas que trouxeram, que foram reformadas, né? Através principalmente de Martinho Lutero, né? E essa questão. A minha pergunta para vocês é: existe perdão? Existe perdão? Amém. Existe. E qual é o preço desse perdão? Porque uma das formas, e por que nós estamos, por que eu quero começar com esse assunto? Essa semana, hoje é dia 12, essa semana a gente teve comentários e reportagens sobre questões financeiras de dentro da igreja. E isso é uma coisa que nós entendemos de uma forma, né, e acreditamos naquilo que a Bíblia diz, que nós precisamos continuar a sermos fiéis. Independente de qualquer coisa, a Bíblia continua nos ensinando que nós precisamos ser fiéis e a fidelidade da nossa vida financeira também ao corpo de Cristo, à igreja, né, do Senhor. Mas essa reforma, ela traz 95 teses. Isso a gente vai estar estudando e se inteirando mais do assunto e conversando sobre isso. Mas por que eu trouxe a questão do perdão? Qual o preço do perdão? Nesse tempo, na Idade Média aqui, a igreja, ela trazia um valor monetário, né? Aonde que Martinho Lutero e demais reformadores, né, então mudaram essa ideia. E eu queria um breve comentário agora de cada um de vocês. Não necessariamente precisa ser, só queria puxar um assunto mesmo, mas a reforma, o que vocês entendem, uma introdução daquilo que nós estaremos falando nos próximos programas aí. Eu vou deixar para o Thiago começar, mas eu queria só dar um primeiro comentário. O preço foi caro. O preço foi caro, um preço que a gente não pode pagar, mas que ali na Idade Média a igreja cobrava, tentou botar um preço em cima, né? Na verdade, se a gente for analisar, é algo que aconteceu durante muito, muito tempo. Após a morte de Jesus, a igreja ela começou a tomar corpo, né? A igreja a igreja de Deus como coluna, né, que Jesus gostava, e o apóstolo Paulo também gostava muito de dizer, né, coluna, na igreja como coluna, né, então coluna, apoio, né, também chamava de baluarte da verdade, né, ou seja, né, defensora da verdade de Deus. Ela
com o tempo ela foi, né, se perdendo. Nós vamos vendo mesmo nas cartas de Paulo, de Pedro, já logo após a morte de Jesus, a igreja enfrentando já dificuldades, né, dificuldades de doutrinas, de divisões dentro da igreja, né, questões materiais também, além das perseguições, né, e daí quando a Bíblia ela vai encerrar ali a história, né, da igreja ali mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, por aí, né, da igreja. E depois disso nós temos daí os registros históricos, né? E se nós formos ver os registros históricos da igreja, né, a gente fazer um estudo sobre a história da igreja, a gente vai vendo, né, os movimentos que foram acontecendo depois disso, mas que ao longo do tempo a igreja ela foi se institucionalizando, né, virou uma questão de Estado, né, podemos dizer assim, colocou uma misturou a palavra de Deus com questões pagãs, virou uma salada de fruta, e aí veio essas bizarrices de comprar terreno no céu, comprar perdão de pecado, né? E tantas outras questões aí, né? Que com o tempo aí a gente vai falando, que vamos dizer assim, chegou num determinado ponto em que homens de Deus, homens piedosos, homens né, servos de Deus, analisando as escrituras, eles fazendo uma análise das escrituras e uma análise do que estava acontecendo naquele tempo, eles disseram não, chega, né? E principalmente nós temos aí, né, vamos dizer assim, a figura máxima da reforma, né, na pessoa de Martinho Lutero. Só um parênteses, quando tu te refere a essa questão da reforma, tudo iniciou através do conhecimento. Exatamente. A busca pelo conhecimento. A busca, né? Esses homens, eles... os movimentos, eles começaram um pouco antes de Lutero, mas vamos dizer assim, teve o auge, né, com Lutero, né, com as suas teses que ele desafiou a igreja, né, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né, e a figura dos papas, né, e tudo mais, que ele colou aqui aquelas teses, mas que principalmente, né, a tese principal e o que moveu a reforma protestante é que o justo viverá pela fé, e pela fé você é salvo, né, para a vida e vida eterna, que não é através de condição financeira, não é através do que eu compro que eu sou salvo, mas o justo viverá pela fé. Pastor Goulart. Vivíamos uma época lá no século XVI da igreja um tanto quanto conturbada, mas se tu parar para pensar, muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Porque se valia muito mais de uma carta de indulgências emitida pelo papado do que o sangue de Cristo vertido na cruz. Por isso que eu citei, porque foi o ponto de partida, né? Sim, das críticas. Sim, ponto de partida. Lá, se você for ler as 95 teses do Lutero, ele fala muito a respeito das indulgências, critica muito a respeito disso. Um dos versículos que ele cita, e se não me falha a memória especificamente, ele cita 2 versículos nas teses, mas um dos que ele cita é Mateus 4,17, que diz assim, ó, a partir desse tempo Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então era com isso que o Martinho Lutero queria falar a respeito contrário às indulgências especificamente, porque se falava de piedosos, né, de pagar, esse arrependei-vos, a Igreja Católica utiliza uma outra palavra que agora me foge a memória especificamente qual ela é. Mas então se dizia que se precisaria trazer ao tesouro isso para que eu pudesse alcançar as misericórdias de Deus. Então quanto mais eu apresentasse, mais eu era perdoado. Eu apresentava inclusive por pessoas que já tivessem partido isso, né? Dava oferta por moribundos ou por mortos já, para que eu pudesse então receber o perdão
do pecado por aquilo lá que eu havia cometido, coisa assim. Então, uma das brigas de Martinho Lutero em relação à indulgência era isso. Era vender aquilo que é invendável, que é a graça e a misericórdia de Deus. Claro, amados, o que a gente precisa entender, todos nós entendemos isso de uma forma muito forte, já que o comentário do pastor Jeff no começo foi em relação a tudo isso que aconteceu aí na semana passada, em relação a perdão de dívidas, de impostos, essas coisas. A igreja, infelizmente, ela precisa de dinheiro para fazer coisas que a igreja precisa fazer, alimentar pobres e tantas outras coisas, pagar contas e N coisas que a gente podia trazer aqui. O nosso mundo é um mundo capitalista. A gente vive abaixo, digamos assim, de uma ordem monetária. Quem não trabalha não come. A própria palavra de Deus fala isso. Não deixa de ser uma ordem monetária, assim, de um pagamento por aquilo que você faz. Mas a questão toda é que a igreja lá no século XVI, ela estava muito mais voltada para isso do que para qualquer uma outra coisa. Uma das coisas que Lutero fala nas suas 95 teses é que, poxa, por que a gente pode pagar para salvar pessoas do purgatório? Eu estou falando a respeito disso, amados, com todo o respeito que eu tenho em relação à Igreja Católica, com todo o respeito que eu tenho em relação a toda e qualquer religião, mas a gente quer falar a respeito de teologia, da palavra de Deus, tá? Então me perdoem se você ficar ofendido. Como que eu vou pagar financeiramente para tirar uma pessoa do purgatório? E porque o amor de Deus merece ser levado para essas pessoas? E por que a gente não faz isso de graça? Eu não estou falando isso de mim. Isso está lá numa das 95 teses do Lutero, tá? Por que não fazemos isso graciosamente? Por que precisa de dinheiro para fazer isso? Então a questão sempre, a palavra de Deus fala, muitas pessoas interpretam errado que o dinheiro é a razão de todos os males. Não é verdade. O dinheiro não é isso que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus fala é que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. E o que a igreja no século XVI vivia, senão um amor ao dinheiro? A tese 54, se não me falha a memória, a 54ª tese de Lutero, dizia assim, que se perdia mais tempo no culto falando a respeito de indulgências do que falando a respeito da palavra de Deus. Cara, eu paro para pensar hoje, e a gente para olhar hoje em dia, as igrejas não estão tão parecidas com isso. Igrejas que perdem muito mais tempo falando a respeito das indulgências do que falando a respeito da palavra de Deus. Igrejas que dão muito mais valor à teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, do que de fato a salvação, ao justo vivendo pela fé. Onde parece que porque eu estou passando por uma dificuldade financeira, a gente joga lá para Jó. Eu estou passando por uma dificuldade financeira, estou enfrentando uma dificuldade financeira na minha vida. Ou eu brinco que é o evangelho do saradão, né? Se eu não estou saradão, se eu não estou com saúde, se eu não estou legal, estou enfrentando uma enfermidade, parece que isso prova que eu estou totalmente distante de Deus. Cara, isso é um engano absurdo. Eu tenho dito para muitas pessoas, com vocês eu tenho certeza que não falei a respeito disso, mas eu tenho dito para muitas pessoas que a reforma foi fantástica na história da igreja. Mas nós precisamos de uma reforma. Uma segunda reforma. Uma segunda reforma. Não a contra-reforma. Não, a contra-reforma foi cruel. A contra-reforma foi Daí é punk. crueldade. Mas eu queria mais um comentário sobre essa questão da reforma. Ela trouxe uma divisão, né? Ela cortou no meio, ela provocou uma divisão no meio da igreja. E hoje nós podemos entender também que estão havendo divisões. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem a minha pergunta, o meu raciocínio. Tem divisões. Esses reformadores, essa reforma gerou uma divisão, mas para o esclarecimento da palavra de Deus. Para trazer uma luz àqueles que serviam a Deus, aqueles que serviam a Cristo, aqueles que estavam na igreja, que serviam também a igreja. Essa divisão trouxe essa luz. Hoje a gente comenta
que há muita divisão. Por que será que há uma divisão? Por que até tu comentou, o pastor Goulart comentou, uma nova reforma era necessário? Por que isso? Por que essa nova reforma? Por que há divisões? Será que estão havendo divisões, né, dentro da própria Igreja de Cristo, não só por pequenos detalhes diferentes de doutrinas, cada igreja? Será que são só essas as divisões? Ou existe um ego humano por trás disso para criar-se essas divisões? E por isso que nós precisamos de uma reforma ou uma outra reforma. Sabe o que eu acredito, pastor Jeff e Tiago? A reforma ela teve lá em 1517, quando Lutero estipula as 95 teses, cola lá na parede, na porta da igreja, especificamente na Alemanha, não me lembro o nome agora, o Tiago lembrar, me ajuda aí. Ele tinha um intuito, tá? E o pensamento de Lutero era magnífico. Nós tínhamos uma grande e poderosa instituição que tomava conta daquilo que se chamava religiosidade. E essa igreja ela tomava um caminho especificamente que não era o caminho correto de acordo com a visão do Lutero e de acordo com a nossa visão também hoje. Nós somos protestantes hoje por causa da reforma protestante estipulada por Lutero lá em 1517, depois acompanhada por Calvino em 1536, pelo próprio rei Henrique VIII, com a igreja anglicana e tantos outros aí, Wycliffe e N pessoas que se juntaram à ideia, cada um nos seus países, né, Inglaterra, França, junto com ele na Alemanha. E aí ele percebe que está acontecendo isso, em si a igreja fala sobre a indulgência, depois a respeito também do afastamento do povo da palavra de Deus, uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Aí surgem movimentos bíblicos em relação a isso, para aproximar o povo da igreja, porque aquele que detinha na época o poder da religiosidade afastava as pessoas da religiosidade. Religiosidade, tá? Afastava as pessoas dela, não permitindo que essas pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Isso era só para o alto clero e tantas outras coisas. Tá, perfeito, magnífico. Mas por um outro lado, e aí o nosso inimigo, o diabo, ele é astuto e ele não é inteligente, mas ele é velho, né? Então o diabo não é uma pessoa inteligente, o diabo é uma pessoa velha, que viveu muito, tem experiência, né? Então inteligente ele não é, coitado. Se fosse inteligente ele não era diabo, né, cara? Ele continuava sendo anjo, né? Então ele é burro. Mas ele é um cara experiente, ele viveu muito tempo. Então ele pega a própria reforma, pastor Jeff. E aí, se tu for ler a respeito da reforma, os burgueses da época, os ricos da época apoiaram a reforma por um intuito diferente do intuito de Lutero. Os caras queriam era se adorar das terras da igreja. Como diria o cara da tropa de elite, bando de burguês safado. Bando de burguês safado. Os caras queriam era se apoderar das terras da igreja. Os caras tinham um intuito, muitos daqueles que foram acompanhando Lutero, não estou falando do refinado Espírito Santo, que tocava em muita gente, nesses que eu citei especificamente, talvez com exceção do Henrique VIII, né? Mas muitos deles foram por amor ao dinheiro também. Tipo, eles saíram de um legado sobre o amor ao dinheiro, entram num processo de reforma protestante através de Lutero para sair debaixo desse jugo, mas vem com o mesmo intuito, ou seja, de também tirar proveito financeiro disso, né? E aí, claro, o que a gente vê hoje nessas divisões que o pastor comenta são justamente isso. São pessoas que supostamente estão inconformadas, infelizes com coisas que estão acontecendo na igreja moderna e atual, e eles querem sair, mas eles querem sair às vezes pelo mesmo motivo. Nós estávamos conversando um pouquinho antes a respeito do aí o Tiago utilizou isso como exemplo na nossa conversa, falando a respeito, a igreja não tem bandeira.
E aí tem esses movimentos para-eclesiásticos que tu fala, né? Não tem bandeira. Aí eu vou lá, eu participo, e aqui vai uma crítica santa e uma crítica legal, assim. O café para pastores realizado por uma determinada igreja que tem muito grande aqui. Daí o pastor vai lá, leva pastores e obreiros de todas as igrejas para fazer o café. Legal. O evangelismo não tem bandeira, é fato, é verdade mesmo. Mas aí isso já não é uma bandeira? Nós não estamos levantando uma tese contra a própria tese que a gente fez? Não, e sem falar que daí é meio propagandístico, né, também, né? Para mostrar que, às vezes, né, na igreja dos camaradas, dele não tem problema e tal, né? E as tuas têm, e as outras têm. Na verdade, às vezes por isso, às vezes, eu acho que as pessoas, né, elas vão, né, vão numa igreja, vão para outra, porque acham que em tal lugar não vai ter problema e tal. E, né, nessa outra que é melhor. Claro que eu acredito sim que existam igrejas, né, pode ser um termo forte aqui, mas acredito que tenham igrejas melhores e mais sadias do que outras. Por quê? Porque tem igrejas mais balizadas na palavra de Deus do Isso que não quer outras. dizer que não tenham problemas, né? Não quer dizer que não tenham problemas. Com certeza vai ter problemas, porque, né, entre relacionamentos A vai questão ter. é de como que essa igreja está procurando resolver. Exatamente, né? E o quão conivente ela é com o pecado ou não, né? Porque O quão próximo ela está da palavra. Exato, porque hoje, né, vou usar uma fala do pastor Goulart aqui, a igreja, ela tem que ser inclusiva, ela tem que receber as pessoas com seus pecados, venha como você está, com certeza, né? Mas as pessoas, elas precisam ser confrontadas com os seus atos, né? Essas pessoas, elas vão ser julgadas na questão de comportamento, na questão dos seus atos, as questões das suas ações, para que, né, assim como Jesus, vai e não peques mais, né? Jesus falou para a mulher, vai e não peques mais, né? Mas é neste sentido, né? A gente tem que ser inclusivo, mas não permissivo, ou seja, permitir. E nesse ponto, né, há essa questão, daqui a pouco eu acho que é mais um ponto que tu queria, acho que chegar, da questão de algumas igrejas permitem tais coisas que outras talvez não permitam, algumas são mais tradicionais, outras mais liberais, então, infelizmente, esse liberalismo em algumas igrejas está sendo aí permissivo com o pecado, né? E quanto a isso, a igreja, como foi falado antes, como coluna e baluarte, né? Baluarte, defensora da verdade, ela não pode ser permissiva com o pecado, né? Às vezes a gente percebe algumas igrejas na questão, às vezes, de querer se aproximar de pessoas, trazer pessoas do mundo, ela está se roupando, se maquiando com elementos mundanos. Em vez de ela afastar as pessoas do mundo e trazer para perto de Deus, ela está se afastando de Deus para perto do mundo. Para dar uma roupagem, para dizer assim, o cara aquele que gosta de sair de noite e tal, e coisa. Vou transformar o meu culto num show. Uma baladinha. Né? Para fazer com que o cara se sinta bem aqui. Tá, mas onde é a palavra? Onde é que está o confronto da palavra? Né? Onde é que está Jesus? Onde é que está o Espírito Santo no negócio? Né? Não estou pregando aqui que o nosso culto tem que voltar a ser como era 60, 100 anos atrás, né? Que até essa semana a gente falou sobre os salmos na escola, né? Que até o século XIX as músicas cantadas nas igrejas eram salmos, né? Não eram, né? As canções. Não estamos dizendo isso, vamos voltar à época da Reforma, como era lá com Lutero. Mas eu vejo que essas divisões, às vezes, de igreja, sim, é uma questão até mesmo, né, do relacionamento delas com a palavra de Deus e o que elas entendem, né, como doutrina, e de não ser permissiva com o pecado.